Olá pessoal, eu sou Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, esse é um vídeo de certa maneira especial, porque é o último vídeo que eu faço aqui nessa casa. Eu tô de mudança, inclusive é muito provável o arranjo das estantes mude, né? E não sei se o cenário, como é que vai ficar aí. As estantes eu tô levando comigo na nova casa, mas os livros, alguns eu vou doar, outros eu vou rearranjar, enfim, essa estante tá precisando desesperadamente de uma arrumação, o que é legal, porque eu acho que vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Arrumando estantes e tudo. O que vocês acham? Comentem aí. Bom, chega de sentimentalismo. Hoje nós vamos conversar sobre as leituras de fevereiro. Marcelo, você tá lendo tudo isso em fevereiro? Ou você já terminou? Não, calma, pessoal, tá tudo em andamento, com exceção dessa aqui que já terminamos, né, com o nosso clube de leituras, o Mestre Margarida. Eu tô trazendo aqui porque também tem outro fenômeno muito interessante, que eu tô super atrasado nas minhas resenhas, pessoal. Muitos de vocês, inclusive, perguntam, Marcelo, vai sair resenha? Gente, tudo tem que sair resenha, né? Booktuber não consegue ler o tempo inteiro, então quando lê alguma coisa tem que fazer resenha. Mesmo que não gostou, fala que não gostou e faz a resenha. O problema é que eu tô com 6 ou 7 livros na fila, né? Esse aqui já virou mais um deles, né? Então eu queria comentar aqui brevemente, já que eu ainda não fiz resenha e nem tive a oportunidade de falar, né? O Mestre Margarida, uma leitura super divertida do Bulgakov, uma crítica ao regime stalinista, ao autoritarismo de uma maneira geral, eu diria, né? Muita gente fala que ele era de direita, o Mayakovsky de esquerda, pode ser, mas aqui eu entendo mais como uma crítica ao autoritarismo, não há aqui uma crítica ao socialismo em si, e sim a sistemas que são autoritários. Inclusive aqui fala-se muito de literatura ilegal, era crime possuir dólares, inclusive é uma questão muito inusitada aqui, né? Vamos entrar um pouquinho só no enredo aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Aqui começamos com um par de literatos, talvez, não um poeta e acho que um escritor, estão conversando no tal do Lago do Patriarca e de repente aparece um estranho professor, estrangeiro, que na verdade é o diabo em pessoa, o Wolland. E é muito engraçado como os dois são ateus e o diabo fala, mas como vocês não acreditam em Deus, né? E começa a dar toda uma explanação sobre o porquê acreditar em Deus. A gente tava até comentando no Clube que de repente é porque você precisa acreditar em Deus para acreditar no diabo também. Se você não acredita em Deus, você também não acredita no diabo. Então era engraçado o diabo tentando convertê-los, digamos assim, e muitas coisas estranhas vão acontecer e muito num estilo gogoliano, como eu mencionei, né, no Clube. Eventos completamente sobrenaturais vão acontecer. Temos aqui o realismo mágico, talvez até um surrealismo, só que as personagens vão ser humilhadas. Como assim, Marcelo? Imagine uma personagem que já tem fama de ser bêbada e de repente algo surreal acontece com ela e ela tenta se justificar, mas ninguém acredita nela. O pior é que é verdade, né? Mas como a personagem tem uma boa fama, então fica numa situação muito cômica, tragicômica, né? E na verdade, uma após a outra, as personagens vão sendo mandadas para um hospício, porque realmente eles começam a dizer coisas tão desconexas. É um livro muito, muito cômico. O diabo não está sozinho, ele tem um séquito. Ele tem um gato gordo que é muito cínico e sarcástico e brincalhão também, né? E eles vão dar uma apresentação nesse teatro de variedades. E vocês já podem imaginar todo tipo de coisa louca que vai acontecer aqui. E muito me lembrou, como eu falei, o Miyazaki, né? Pra quem não conhece, Viagem de Chihiro, altamente indico um anime para todas as idades, mas com muita fantasia, muito surrealismo, que eu inclusive tenho essa impressão que de repente ele se inspirou, né? Evidentemente que o Miyazaki é posterior ao Bulgakov, de repente ele se inspirou aqui no Mestre Margarida. Eu fiquei com essa impressão. Alguns assinantes do clube não gostaram muito da leitura por ser talvez excessivamente surrealista, mas eu particularmente gostei muito. De fato, o enredo também tem um pouco de Kafka, digamos assim. Ele é um enredo um pouco, talvez confuso, não no sentido assim do enredo em si, mas que ele se desenvolve para tantos lados que você acaba às vezes tendo dificuldade em acompanhar tantas personagens, sabe? E curiosamente aqui você vai ter um romance de Pôncio Pilatos. Como ele conseguiu encaixar isso, não sei, gente. Simplesmente sensacional, colocando Pôncio Pilatos como, evidentemente, o procurador da Judéia, né? Todo mundo conhece ele como figura histórica, dentro do cânone cristão. Aqui ele vai fazer uma versão não canônica, a gente até conversou disso no clube, eu não sou cristão, sou judeu, então eu tirei minhas dúvidas com o pessoal, falei o que é canônico, o que não é. Aqui Jesus, por exemplo, tinha 27 anos na crucificação, acho que pela tradição ele tinha 31, 33, alguma coisa assim. Mas ele quis fazer a versão dele, ficou muito legal, porque ele consegue te colocar as descrições, né? Como a personagem estava se sentindo naquela hora, a personalidade, quem era o Pôncio Pilatos, né? Ficou sensacional, pessoal. Ele é um perfeito político, na minha opinião, né? Base a versão aqui do Pôncio Pilatos, no sentido de que ele quer apenas estabilizar a região, ele inclusive fala que odeia Jerusalém, ele não quer mais ser procurador de lá, ele só quer menos dor de cabeça. E evidentemente é tudo que ele vai ter, né? A questão de Jesus, a crucificação e tudo, vai dar um monte de problema pra ele. E aqui vocês devem estar se perguntando porque o Mestre Margarida são duas personagens
personagens que nos são apresentadas bem mais pra frente na narrativa, então eu não vou mencionar muito sobre ela, só vou dizer que o mestre talvez seja um próprio alter ego do autor, e Margarida talvez a esposa do autor, a última esposa, que ele teve 3 esposas, porque é um romance, digamos assim, né? A história é uma história de amor, e o mestre é um autor, e Margarida é uma mulher que vai lhe dar todo o amor do mundo, né? Então ele se assemelha muito à vida do próprio autor, porque parece que aqui na narrativa esse mestre tem a intenção de queimar manuscritos, inclusive ficou uma frase muito famosa aí, os manuscritos não ardem, né? Uma frase que entrou pra história, e o próprio autor também teve seus manuscritos jogados no fogo e tal, e Gogol também, então temos aí uma cadeia de influências aí. Gostei demais, aguardem, um dia sai uma resenha. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Também não se esqueça de, ao final do vídeo, comentar embaixo quais estão sendo suas leituras neste mês de fevereiro. E também 2 últimos recadinhos, prometo. Um é que as vagas do nosso clube já estão se encerrando, dia 7 de fevereiro elas vão oficialmente se encerrar, então aproveita para se inscrever, os links estão aqui embaixo. E também lhe convido a participar do nosso grupo de Telegram para não perder as ofertas e dicas de literatura. Todos os links estarão aqui embaixo. Falando no clube, já começamos aqui a leitura de fevereiro, Pastoral Americana, de Philip Roth, e é uma leitura maior, mas todas as metas do clube são pensadas em pessoas que trabalham, estudam, têm filhos. As nossas metas são bem tranquilas, mesmo que você está vendo esse vídeo agora, essa é uma leitura de 45 dias, então dá tempo de você correr atrás, tá? Evidentemente que é mais fácil fazê-la em 45 dias, se você já estivesse conosco antes, mas se você está vendo esse vídeo agora, você ainda tem aí mais de 30 dias para terminar essa leitura. E eu não estou me contendo, já estou até batendo a meta aí antes do prazo, porque eu estou simplesmente adorando essa leitura aqui. É o meu primeiro contato com o Philip Roth, né? E temos aqui Pastoral Americana, onde temos um alter ego, parece que bastante famoso do autor, esse tal de Nathan Zuckerman, também escritor, com seus 62 anos, aqui onde eu tô na narrativa, apesar de que é aquela narrativa que vai e volta no tempo, né? Então esse Nathan Zuckerman às vezes é garoto de 10 anos também. Esse tal de Nathan Zuckerman tem uma obsessão com um garoto, um tal de sueco, que ele tem feições realmente europeias. O nome dele é Seymour Lvov. Esse Seymour Lvov é como se fosse um semideus, né? Aquele atleta perfeito, campeão do futebol americano, do beisebol, tudo que ele faz de esportes ele se dá bem. E evidentemente ele tem toda a atenção e dinheiro e tudo, né? E acho que ele causa ciúmes, inveja. No caso, aqui esse Nathan Zuckerman tem também uma admiração, quem sabe, uns ciúmes, mas ele tem muita curiosidade a respeito desse sueco. Ele vira uma espécie de obsessão para esse Zuckerman. Parece que realmente essa curiosidade de talvez quebrar a casca desse sueco e entender o que tem por trás disso. É um homem perfeito? É um homem perturbado? Quem é esse Seymour Lvov, né? Parece que ele tem essa obsessão em talvez descobrir que ele é uma pessoa normal de fato ou não. Ele realmente é um semideus, né? Evidentemente ninguém é semideus. Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas angústias. Mas a questão é que esse Seymour Lvov, pelo menos aqui no começo, parece que ele tem realmente essa casca perfeita. Já viu aquela pessoa que parece que não erra nunca? Não tô nem falando de uma pessoa narcisista, assim, abertamente, né? Mas aquela pessoa que parece perfeita. E aquilo buga a cabeça desse Nathan Zuckerman. Ele se fixa nesse sueco. E eu ainda não cheguei nessa parte, mas eu tô aqui numa parte, por exemplo, que eles estão numa reunião de 45 anos de formado. Esse sueco é bem mais velho que ele. Ele, na verdade, esse Nathan Zuckerman, ele é amigo do irmão mais novo, né? Então o que eu quero dizer é que aqui a gente já vai olhando a narrativa num período de mais maturidade. Ele vai falar muito do período de escola, mas pelo menos no ponto que eu tô, eu não sei se eu fico me perguntando se ele volta pra escola. Ele volta, mas muito assim, de pouquinho, né? Parece que o foco já é quando eles já estão mais velhos. E tem muito dessa questão da nostalgia, o que aconteceu com cada pessoa, né? Subiu, desceu na vida, saúde principalmente. É uma reunião um tanto deprimente, essa reunião de 45 anos de formados, porque parece que a grande glória deles é não estar na lista in memoriam, né? Porque uma boa parte da turma ali já se foi, já bateu as botas. Então, uma reunião bem depressiva. Eu tava até comentando nos stories do Instagram. Esse Nathan Zuckerman sobe no palco e faz um discurso que, né, porque todo mundo tem filhos e netos, né, e ele é o único coitado que não tem, né, ele fala, olha, eu sou Nathan Zuckerman, fui vice-presidente da comissão de formatura, não sei o que lá, eu não tenho filhos nem netos, mas eu tenho 5 pontos de safena do coração, das quais eu muito me orgulho. Um senso de humor bem cínico. E o Roth, ele tem essas reflexões, né, sobre o tempo que se passou. Sobretudo, parece que ele gosta de analisar a natureza humana, tentar entender as pessoas e, paradoxalmente, ele entende que ele jamais vai entender, né? Então tem aí um paradoxo muito interessante, mas isso não impede ele de tentar fazer as mais variadas conjecturas sobre cada pessoa. Ele é aquela pessoa, né, o Nathan Zuckerman, mas que deve ser o próprio escritor, uma pessoa um tanto obsessiva, assim, né, que analisa cada aspecto de cada pessoa, mas quieto, né, ele não vai ficar falando na cara do outro o que ele pensa do outro. Mas ele tá lá maquinando e as reflexões são interessantíssimas, assim. É um livro muito reflexivo, eu tô gostando bastante, acho que eu vou acabar muito antes.
Eu não gosto de acabar antes do clube porque eu tô lá discutindo com o pessoal, né? E eu tenho as outras leituras que vocês vão ver agora. Participem, hein? Ainda dá tempo. Moisés e o monoteísmo. Eu falei aqui em outro vídeo que as minhas resenhas de Freud são as mais populares. Eu falei, puxa, então por que eu não tô lendo mais Freud, né? Mas não tem essa perspectiva tão utilitarista não, tá, pessoal? Eu também gosto muito do Freud, da psicanálise, apesar de que ela tá na mira aí do positivismo hoje em dia. Eu não entendo a psicanálise necessariamente como, tipo, ciência, assim, né? Alguma coisa que é provada por teste duplo cego. Eu até tive uma pequena crise existencial. Falei, mas será que eu deveria estudar psicanálise, né? Ela não é provada duplo cego, assim. Bom, se você for por esse positivismo exacerbado, você não estuda nada de filosofia, porque nada disso é testável, né? A psicanálise tem essa questão que ela se propõe a ser terapêutica. Então, de fato, como terapia, ela precisa ser posta à prova. Mas a minha preocupação com ela é quanto à ciência social, né? Como uma visão de mundo na minha avaliação. E uma visão de mundo muito precisa, muito interessante. Não vou dizer 100% precisa, eu não creio, assim, não é um princípio de fé meu, assim, o complexo de Édipo, por exemplo. Então o filho é apaixonado pela mãe e quer derrotar o pai. Eu acho que é um tema interessante, não sei qual a aplicabilidade dele, assim, sabe? É uma regra geral. Especialmente hoje, muito se coloca em prova essa questão. E a criança que tem 2 pais ou 2 mães? Hoje acontece, hoje é normal. Como é que fica o complexo de Édipo? É uma questão que se coloca, né? E em relação à filha, aí falam que é o contrário. O pai é objeto de desejo e a mãe é objeto de repulsa. São visões de mundo, das quais eu respeito, mas eu entendo que não necessariamente a gente tá buscando a verdade. A gente tá buscando lentes para entender o mundo, né? Hoje eu entendo a realidade como complexa e multifacetada, no sentido de que você não pode apontar uma causa, né? E falar, essa é a causa de tudo, né? Tudo é multicausal. O que é difícil é falar assim que um problema tem apenas uma causa. Ele deve ter milhares de causas, mas acho que ele vai a fundo aqui, né, na psicanálise, ele tenta realmente ir a fundo no problema, né. Mas enfim, eu gosto de psicanálise, nem acho que estou criticando a psicanálise, eu só tô dando a minha visão sobre ela, né, de que eu acho ela interessante enquanto ciência social e até mesmo como método terapêutico. Eu mesmo fiz análise e me ajudou muito. Agora eu sei que também a ciência não é feita com casos anedóticos. Pra mim deu certo, então, né? Mas enfim, isso é uma discussão aí que podemos até fazer vídeo, mas eu também nem sou cientista pra entrar nesse mérito, nem psicanalista, sou administrador. Você deve até estar se perguntando, mas você é administrador, Marcelo, por que você tá lendo Freud? Porque Freud justamente ele queria ser lido por todo mundo, tá, pessoal? Por médicos, por advogados, não só por psicanalistas. E aqui temos Moisés e o monoteísmo. Inclusive, só antes de falar de Moisés e o monoteísmo, eu vou deixar os links das outras resenhas de Freud, são muito famosas aqui no canal, né? Totem Tabu, O Mal-Estar da Civilização, 5 lições de psicanálise, são livros que eu já li, fiz resenha e estão aí todo dia rendendo cliques. E aqui ele vai analisar o povo judeu, a história do Êxodo, mas sobretudo a questão de Moisés. Que é interessante que, de fato, esse mito do herói, tem um livro, né? O Mito do Herói, alguma coisa, do Otto Rank, que eu tenho aqui, muito legal. Ele vai traçar muitos paralelos. É engraçado como o herói, ele sempre nasce na água, ele tem alguma conexão com a água, né? E aqui, particularmente, o de Moisés, ele é fortemente inspirado em Sargon de Akkad, né? Um mito que precede muito, em anos, mais de 1000 anos, acho, dos Acádios, né? Do nascimento de Sargon, o libertador do povo Acádio, alguma coisa assim, que, se vocês olharem, a história é muito similar. Também nasceu numa condição de segredo, foi colocado num rio, num cesto, e a família real adotou, algo assim, realmente é muito similar com o mito de Moisés. E você vê muito essa questão da água. Parece que Freud, daí não estou no começo, né? Ele vai fazer o ponto de que Moisés era egípcio. Mas você deve estar se perguntando, se era egípcio, por que ele ia libertar um povo que não é dele, e ainda mais monoteísta, porque a gente sabe que o Egito era politeísta. E aí ele vai falar aqui do faraó Akhenaton, que trouxe o monoteísmo por um breve período no Egito, e talvez um período aí de instabilidade, e Moisés quis, como, digamos, alguém da família real, mas queria fazer seu próprio povo, algo assim, né? Queria aproveitar essa instabilidade, assegurar o monoteísmo, talvez, quis libertar esse povo. Agora, veja, hoje o Êxodo ela é uma questão um tanto disputada na historicidade, assim, porque não há evidências de que houve um grande êxodo de um outro povo, um povo semita, né, no Egito. Não há inscrições nas tabuletinhas egípcias, mais ou menos da mesma época. Há teorias de que talvez seriam os Hyksos, mas, assim, pelo que eu pesquisei, as evidências são tentativas, como se diz, né, não são, assim, evidências substanciais. Hoje em dia, evidentemente, ninguém sabe, se ninguém esteve lá, mas a ciência hoje em dia se baseia no que você tem de dados. E se você não tem dados, a ciência trabalha com a hipótese de que não ocorreu. Pode ser
que a arqueologia evolua, se descubram mais coisas que apontem nessa direção, mas por enquanto não se encontrou essas evidências. Então Freud aqui está partindo do pressuposto de que a Bíblia é um documento histórico, digamos assim. Então isso é uma coisa que, assim, prejudica com certeza a teoria dele. Eu não estou aqui buscando a verdade, né? Eu estou buscando entender a psicanálise por trás, né? Eu gosto muito dessa análise psicanalítica da Bíblia, por exemplo. Para mim não me importa se aconteceu ou não o fato, mas só tô dando aqui esse disclaimer, aqui, esse aviso que essa obra é meio que baseada nesse pressuposto de que o êxodo de fato ocorreu tal qual, ou pelo menos de maneira similar à Bíblia. Porque eu acho que essa análise psicanalítica, ela revela, né, pelo menos os costumes da época, as crenças, né? E a análise psicanalítica busca as reais motivações por trás do que está sendo escrito ali, né? Porque a escrita é igual a fala, se a gente pensar, né? Não há grandes diferenças. A pessoa tá colocando parte do seu inconsciente lá. Então tá interessante, eu dei uma parada aqui porque eu tava com muita coisa. Mas enfim, vamos à próxima leitura. Essa aqui também tá um pouco parada, o Processo Maurícios. Eu tive que dar uma parada porque eu tive que correr com o Mestre Margarida. Foi uma leitura meio corrida, talvez, pro clube. Agora que nós estamos aqui em 45 dias, né, ao todo, em Pastoral Americana, eu vou retomar essa leitura. Muito interessante, tá bem psicológica, que é Jacob Wasserman, o Processo Maurícios. Foi uma dica do querido Cristian Assunção, colega aqui do canal. Ele tem o dele, que aliás eu super indico. E aqui temos esse tal do caso Maurícios, um tal de Etzel Andergast, um jovem de seus 16 anos, que tem um pai procurador, é aquele procurador bem austero. A gente consegue imaginar um pai bem abusivo, né? Imaginem, um pai procurador, né? Coitado do filho, assim, né? O filho não pode fazer nada, que o pai sabe fazer as melhores perguntas pro filho e colocá-lo em apuros, né? E é um pai que não dá carinho, é um pai, assim, bastante, né, austero, severo. Inclusive, parece que o pai, de certa maneira, conseguiu afastar a mãe, né? Ele se divorciou da mãe, proíbe a mãe de ter contato com o filho, então o filho fica nessa redoma, ele tem tudo assim, financeiramente, mas amorosamente ele é muito carente, evidentemente. Ele quer muito conhecer a mãe, mas tem algo a mais aí, que ele tem essa imagem, talvez inicialmente idealizada do pai, mas que aos poucos vai sendo desconstruída, ao passo de que ele vai ver esse caso Maurícios, tal de... acho que era Leonardo Otto Maurícios, que ele foi acusado de matar a própria esposa. Só que as evidências são muito tentativas, são evidências fracas, né? E esse Maurícios foi condenado em grande parte pelo depoimento das testemunhas, que até são contraditórios, mas pela habilidade do procurador Andergast, né? O pai desse Etzel Andergast, o barão de Andergast. Esse Maurícios foi preso, acho que condenado a perpétua, algo assim, ele já tá há mais de 10 anos na cadeia, e aparentemente injustamente. Eu tô aqui no começo, não dá pra dizer se ele realmente matou ou não matou, mas tudo leva a crer que não, né? E então o filho, ele vai perdendo essa imagem idealizada do pai, e ele inclusive vai travar conhecimento com o pai desse Maurícios, o senhor Maurícios. O pai evidentemente vai dar todas as evidências de que o filho é inocente. É muito interessante, porque a mulher foi atingida pelas costas, e ela estava indo em direção ao marido. Como é que ela foi acertada nas costas indo em direção ao marido? Há testemunhas sobre isso. Então, muito interessante, assim, né? Um caso criminal bem picante, digamos assim. Um enredo bem psicológico aqui. O Wasserman parece que ele entra fundo na alma das personagens, bem como Dostoiévski. Então, é uma leitura muito legal. Eu preciso retomar urgentemente. Agora, acho que eu vou retomar, apesar que eu tô de mudança, mas eu tô bem animado com essa leitura aqui. Obrigado, Christian. E temos, finalmente, Caim, de José Saramago. Uma leitura que já tá até na metade aqui. Saramago é um favorito do canal. Eu acabei de colocar aqui As Intermitências da Morte como top 5 leituras de 2023. De fato, foi a minha melhor leitura de Saramago até agora. Eu também li Ensaio sobre a Cegueira com o Clube em 2023. Também foi uma leitura muito legal, mas As Intermitências da Morte foi algo a mais aí, eu gostei bastante. E Caim, nós temos, como você pode imaginar, a história apócrifa de Caim, né, que matou seu irmão. Só que aqui é um Caim bem rebelde, que vai discutir com Deus, e Deus vai até dar o braço a torcer pra ele. Evidentemente é uma reescrita aqui, né, da Bíblia, e a gente sabe que Saramago era um ateu contumaz, e ele vai, evidentemente, alfinetar e criticar a Bíblia, né, apontar através da sua sátira, incongruências e tudo mais. Eu particularmente gosto muito dessas leituras mais críticas. Saramago, ele tem essa prosa diferente, né? Ele não põe pontuação, é o português de Portugal, mas ele tem um quê de hipnótico, como eu falo na prosa dele, que me faz querer ler até o fim. Inclusive, isso aqui eu devo retomar. É uma leitura curtinha. Tá bem interessante essa jornada de Caim. Ele matou o irmão, todo mundo sabe. Mas e aí, depois, né? Ele vai ter que errar pelo mundo, como Deus mandou. E o que acontece depois, né? Então aqui é bem interessante, porque de fato vai mostrar as andanças dele por essa cidade de Noda, uma cidade que abriga criminosos, fugidos, evadidos, né?
muito interessante, porque eu sempre gosto dessas narrativas que imaginam, né, o que aconteceria com tal personagem, né, um personagem bíblico, por exemplo, como a gente viu lá em Mestre e Margarida, o Pôncio Pilatos. Eu achei muito legal entrar na psique daquele personagem, né, porque a Bíblia, bem ou mal, vai nos dar apenas as linhas gerais. Então eu acho legal alguém que pega de lá e continua, apesar de, como eu disse, com um viés crítico. Mas se você não tem problema quanto a isso, essa nem é a obra mais controversa dele, parece que ele foi excomungado por ter escrito o Evangelho segundo Jesus Cristo, essa reescrita do Novo Testamento, também bastante satírica, né, e crítica, e eu também tenho muita curiosidade de ler, todos falam que é o melhor dele e eu ainda tô pra ler, mas por enquanto temos aqui caindo. E você, me conta aí quais são suas leituras atuais, não esquece de deixar aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe, de fato compartilhe por favor, porque isso ajuda muito o canal a crescer, pelo WhatsApp, por aí. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.